Fala galera, tranquilo, beleza? Sou Fabrício e o assunto em pauta é de extrema importância, eu sempre falo isso, só que agora você sabe que é, porque vamos falar de pontuação. E pontuação cai muito em prova, principalmente devido à forma com que nós aprendemos pontuação no universo escolar. A gente sabe que pontuação deve ser, o primeiro estudo de pontuação deve ser a vírgula, né? E a vírgula a gente aprendeu assim, ó, é uma pausa para respirar. A desastre total. Nada a ver com respiração. Viagem, viagem. Não é isso que funciona. Galera, vírgula, vamos lá para a tela. Pontuação, que a gente acha que é só vírgula, né? A vírgula tem natureza sintática, tem natureza semântica e tem natureza estilística. Sintática, professor? Como assim? A gente aprendeu que a vírgula seria uma pausa para respirar. Levando em conta esse fato, a vírgula teria a ver com a pronúncia das palavras, com a prosódia, com a fala, com a entonação. Só que não tem nada a ver. Vírgula tem natureza sintática. Saber vírgula é saber análise sintática. E a gente vai mostrar isso, claro, com a nossa aula. Só que se você domina bem o sistema SVC, a relação sujeito-verbo-complemento, você não vai ter dificuldade para entender pontuação, beleza? Porque a principal vírgula que está em prova é a vírgula sintática. E outro detalhe interessante, pontuação não é só vírgula, né? Nós temos outros sinais de pontuação. Ponto e vírgula, dois pontos, travessão, aspas, reticências. Vamos estudar todos. Só que em concurso público o que mais cai é vírgula. Então, o foco tem que ser na nossa vírgula. Vai para a tela! Aqui nós temos a divisão, né, da vírgula sintática, da vírgula com valor semântico e da vírgula estilística. Essas duas aqui são as que mais caem em provas, a sintática e a semântica, beleza? Temos duas frases aqui só para mostrar para você a importância do uso correto de um sinal de pontuação. Hoje em dia, em redes sociais, né, em aplicativos de celular, nós percebemos alguns textos sem sinal de pontuação, sem vírgula, e o entendimento fica comprometido. Um texto sem pontuação é um texto sem nexo, é um texto caótico, é um emaranhado de palavras que não tem conexão alguma. A vírgula serve para pôr ordem nesse caos. E eu mostro para você na tela duas orações. Olha a primeira aqui, ó. Vamos construir, vírgula. Tudo estava quebrado. Nós temos aqui a primeira oração, que seria apenas uma locução verbal, né? Sujeito implícito, nós. Sujeito implícito e a locução verbal. E a palavra tudo sendo o sujeito da segunda oração. Ó, tudo estava quebrado. O que estava quebrado? Tudo. Se você altera a vírgula de posição, você muda a posição em que está a fronteira entre as orações. Repara, vamos construir tudo. Temos aqui sujeito-verbo, né? O nós vamos, e tudo passa a ser complemento do verbo construir. A vírgula aqui veio ser a fronteira para o início de uma oração nova. Estava quebrado. Essa vírgula aqui é a vírgula que separa orações. E o interessante é que o estudo de vírgula implica reconhecer isso. Se ela tem o papel de separar orações, de separar termos, se ela tem a função de isolar algum elemento sintático, vírgula e sintaxe andam lado a lado. Essa vírgula aqui da tela, vai lá, é uma vírgula sintática. Está separando duas orações coordenadas, duas orações independentes entre si. Repara a primeira, vamos construir tudo. A segunda, estava quebrado. Beleza? Então tá aqui, 1.1, a vírgula sintática. Essa vírgula aqui é a mais importante, eu diria, no universo dos concursos, é a que mais cai. Olha o que ela faz. Agindo diretamente no conceito de ordem direta. Como assim? Vamos trazer para você aqui o conceito de ordem direta. O que seria a ordem direta? Primeiro o sujeito, depois o verbo, beleza? E depois o complemento. Só que, olha só, pensa na seguinte frase, vou colocar aqui, depois eu vou apagar. Eu li o livro na praia. Frase boba, né? Claro que não vai cair assim na sua prova, pode esquecer. Li é o verbo, né? Quem leu? Eu, sujeito, verbo, complemento. Só que nesse complemento, que seria o SVC,
nós temos dois elementos sintáticos, temos dois termos. Temos o livro e temos na praia. Ambos são associados ao verbo. O livro foi aquilo que eu li e na praia foi onde eu li. Beleza? Só que repara bem que o conceito de ordem direta é isso aqui, ó, sujeito, verbo, e primeiro tem que aparecer objeto direto. Nesse caso aqui, quem lê algo. Então o livro seria objeto direto. Se o verbo fosse, por exemplo, transitivo indireto, teria que vir primeiro o objeto indireto. Se fosse de ligação, o predicativo. Para na última posição aparecer o adjunto adverbial. Repara só, adjunto adverbial, de acordo com a ordem direta, é o último elemento. Então esse na praia aqui, ó, repara bem, quem lê algo, algo lido é o livro. O na praia é onde eu li. É o adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial, ele encerra a oração. O lugar dele é aqui, no final. Se ele estivesse deslocado, né? Se ele estivesse fora de lugar, não estaria acontecendo a ordem direta. Porque olha o que é a ordem direta. Sujeito primeiro, depois verbo, depois os complementos essenciais, o objeto direto, o indireto e o predicativo, e por último o adjunto adverbial, que sempre será ou um advérbio ou uma locução adverbial, só para lembrar o início do nosso trabalho lá no primeiro vídeo, né? Olha a frase que vai aparecer na sua tela. A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira, 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Para a gente saber a vírgula, o uso correto da vírgula no ambiente sintático, é essencial reconhecer o verbo, que está aqui, ó, realiza. Todo mundo está vendo realiza? Se você pergunta para esse verbo quem é que realiza, olha a resposta. A Polícia Federal. Então você já tem o verbo, já tem o sujeito, para lá nós temos o complemento. Só que é preciso muito que você observe que se o verbo for transitivo direto, primeiro tem que aparecer o objeto. E repara bem, quem realiza, realiza algo. E realizou o quê? 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Então, essa frase aqui, ela não está na ordem direta, concorda? Quem realiza, realiza algo. Então, ele deveria aparecer imediatamente após o verbo, o algo, né? Olha a ordem direta desta frase. A Polícia Federal realiza 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Esse nesta quarta-feira é quando ela vai realizar. É o nosso adjunto adverbial. Essa frase não está na ordem direta. O nesta quarta-feira deveria encerrar a oração. A Polícia Federal, aqui ó, sujeito, realiza 23 mandados de busca e apreensão e aí botar nesta quarta-feira no final da oração, cara. Só que ele tá deslocado. O adjunto adverbial, que seria nesta quarta-feira, ele saiu da posição, né, que a ele era devida e veio para cá, ó. Ele saiu do final do texto e foi para entre o verbo e o objeto. Concorda comigo que ele está deslocado? Concorda comigo que o nesta quarta-feira está, entre aspas, atrapalhando a ordem direta? Então, vírgula nele. A vírgula isola os elementos adverbiais que não estão no final do texto. Só que olha que interessante, abre a tela. Interessante é que a vírgula ela tem duas possibilidades aqui, ó, de ser facultativa ou obrigatória. E vai depender disso aqui, ó. Se o adjunto adverbial for curto, a vírgula é facultativa. Se ele for longo, a vírgula é obrigatória. E o que define se o cara vai ser curto ou se ele vai ser longo? A quantidade de palavra. Uma ou duas palavras, ele é curto. 3 palavras ou mais, ele é longo. Olha o nesta quarta-feira. Uma palavra, 2 palavras. Lembrando que quarta-feira é um substantivo composto. Então nós temos 2 elementos. As vírgulas aqui, ó, são facultativas. Você pode usar ou não. Agora, se ele colocasse vírgula na última quarta-feira, ó, na última quarta-feira, nós teríamos 3 elementos. Aí a vírgula seria obrigatória. Mais uma frase, né? O contrato investigado, vírgula,
conforme divulgou o Ministério da Fazenda, tem por objetivo o SICOB, que seria Sistema de Controle, enfim. Repara esse verbo aqui, ó, esse verbo aqui. E pergunta, quem é que tem por objetivo, né? Quem tem por objetivo o controle? Contrato. Então, olha o sujeito. Olha o verbo. E o restante é o complemento. Repara que esse segmento aqui, ó, conforme divulgou o Ministério da Fazenda, é um elemento deslocado, se você for pensar na ordem direta, igualzinho quarta-feira. A frase não está na ordem direta. Olha a ordem direta. O contrato investigado tem por objetivo. Então o elemento foi deslocado, né? Seria no final do texto. Seria assim, ó. O contrato investigado tem por objetivo o SICOB, que é blá 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 blá, conforme divulgou o Ministério. Então, o elemento conforme divulgou o Ministério saiu do final e foi para aqui, ó, para cá, entre o sujeito e o verbo. Então ele está deslocado. Só que agora nós temos o elemento longo deslocado. Olha quantas palavras tem aqui. Várias, né? Então esse par de vírgulas aqui, ó, é um uso obrigatório. Beleza? É um uso obrigatório. Lá em cima eram vírgulas facultativas. Certo? Olha aqui embaixo. No ano passado, a redução da maioridade penal havia sido votada. Nós temos uma locução verbal grandona, havia sido votada. E você pergunta ao verbo quem é o sujeito. Quem havia sido votada? A redução da maioridade. Olha quem é o sujeito, olha quem é o verbo e enxerga comigo que esse no ano passado é o advérbio. Repara, olha a ordem direta, a redução da maioridade. Havia sido votada no ano passado. Ele saiu lá do lugarzinho dele, que seria o final, e começou a frase. Reparou o deslocamento? Se ele começou a frase, nós temos sim um elemento deslocado. Então nós temos aqui, ó, no ano passado, elemento deslocado. Só que ele é um elemento deslocado, tá vendo? De 3 palavras. Tinha que ter a vírgula. Tinha que ter a vírgula, seria obrigatória. Diferente da frase abaixo. Ontem, a redução da maioridade penal foi votada. Olha quem tá deslocado agora aqui, ó. Quem tá deslocado é o ontem, tá vendo? E como o ontem é uma simples palavra na língua portuguesa, não é uma locução de 3 palavras, é uma palavra só, é um advérbio só, ele tem vírgula facultativa. E esse malandro aqui tem vírgula obrigatória. E enxergou que quando o elemento está deslocado para o meio da frase, é preciso usar um par de vírgulas? Um par de vírgulas. No início não, claro. No início, uma vírgulazinha basta para você isolar. Vamos usar mais exemplos, por favor, na tela? Está aqui o conceito de ordem direta novamente, beleza? Novamente. Eu vou colocar novamente aqui o adjunto adverbial como um elemento que fecharia, né? Ele fecharia o período, de acordo com o que diz a clara ordem direta. Mas ele pode, né, sair da sua posição e vir para cá. Pode vir para cá e pode vir para cá. Contanto que você observe a possibilidade ou a obrigatoriedade de você usar uma vírgula. Se ele é curto, vírgula facultativa. Se ele é longo, vírgula obrigatória. Beleza? Tranquilo? Olha o exemplo aqui. Mesmo com o gol deles, continuamos jogando, desculpa, né? E criamos boas chances. Repara bem, mesmo com o gol deles. Aí nós temos aqui o verbo, continuamos jogando. E criamos boas chances, é mais um verbo, tá vendo? Repara bem, quem continua jogando e quem criou boas chances? Nós. Nós continuamos jogando e nós criamos boas chances. Esse elemento aqui, ó, mesmo com o gol deles, está deslocado. Então deveria haver a vírgula. Principalmente quando você vai lá e observa que mesmo com o gol deles, é um elemento grande, longo, várias palavras. Qual seria a ordem direta desta frase? Continuamos jogando e criamos boas chances, mesmo com o gol deles. Aí nós teríamos a ordem direta. Tá certo? Beleza? Então fique ligado, por gentileza, a esses usos, hein? Vamos lá. Este movimento é simbólico
indica, mais uma vez, o tamanho da guinada na gestão econômica do governo. Cara, tá vendo essa frase? Essa frase aqui tem um erro de pontuação, só que quase ninguém percebe. Ela tem um erraço de pontuação, quer ver? Nós temos a primeira frase que é: este movimento, a primeira oração, desculpa, este movimento é simbólico. Aí vem uma nova aqui. Indica o quê? Quem indica, indica algo. Repara, ele indica o tamanho da guinada na gestão do governo, mais uma vez. O elemento, mais uma vez, está deslocado. É muito importante que você tenha a sensibilidade para saber a transitividade do verbo. O movimento indica algo. E o algo que o movimento indica deveria aparecer imediatamente após o verbo. Se o verbo é transitivo direto, o primeiro elemento a aparecer é o objeto direto, né? Então nós temos aqui nesses dois casos uso de vírgula obrigatória, que é um par de vírgulas, tá? Obrigatório. Aqui embaixo. Neste caso, as conquistas do Banco Central reforçam o acerto de uma estratégia baseada na reconquista da confiança. Olha quem é o verbo, reforçam. E se você pergunta quem é que reforça, olha a resposta. As conquistas do Banco Central. Então nós já temos o sujeito em mãos, digamos assim. As conquistas do Banco Central reforçam o acerto. Então o elemento neste caso está fora de lugar, concorda? Não seria o lugar sintático dele. Ele deveria estar lá no final. Deveria ser assim a frase, ó. As conquistas do Banco Central reforçam o acerto de uma estratégia baseada na reconquista da confiança neste caso. Mas o elemento neste caso foi lá para o início. Saiu daqui e foi lá para o início. Então, vírgula. Só que é uma vírgula totalmente facultativa. Beleza? Os alunos apresentaram, no ano passado, o projeto tão aguardado. Olha aqui, verbo, apresentaram. Quem apresentou? Alunos. E repara que o elemento no ano passado não é aquilo que eles apresentaram. Quem apresenta, apresenta algo, olha lá. Houve ou não houve um deslocamento? Houve também, né? O elemento no ano passado, segundo a ordem direta, não deveria estar aqui, mas está. Sem problema, né? Contanto que você use um par de vírgulas, porque no ano passado é um adjunto adverbial longo, de longa extensão, 3 palavras, então vírgula. Mais um. Apesar do esforço fiscal, o governo dificilmente atingirá a meta de superávit. Aqui, ó, apesar do esforço fiscal, ó, sujeito, verbo, complemento. Esse elemento, apesar do esforço fiscal, é o adjunto adverbial que está deslocado. 4 palavras, lembrando que a vírgula será obrigatória. Beleza? Vamos continuar. Olha que interessante. A vírgula é facultativa entre os complementos e o adjunto adverbial na ordem direta. Como assim? Tem aqui sujeito, tem aqui verbo, tem objeto direto, como é a ordem direta, né, que a gente viu agora há pouco, e o predicativo. Aí no final vem o adjunto adverbial. Então, quando a frase está bonitinha na ordem direta, você pode, vou botar aqui uma super vírgula, você pode fazer isso aqui, ó. Separar, né? Um vírgula. Ficou aqui na frente, eu vou apagar para a gente enxergar na prática. Os resultados validaram todos os investimentos realizados de acordo com a pesquisa. Olha aqui o verbo. Validaram. Quem validou? Os resultados. E o complemento está aqui. Só que quem valida, valida algo. Todos os investimentos realizados é o nosso objeto direto. Repara. Quem pratica o ato de validar, resultados. Quem sofre os investimentos, transitivo. O elemento de acordo com a pesquisa é o adjunto adverbial. Só que olha só, ele poderia estar no início da frase, ficando assim, ó. Ó, olha que beleza. De acordo com a pesquisa, aí nós teríamos que usar a vírgula obrigatória. Os resultados validaram, tá? Por que você usou essa vírgula aqui? Eu sei que muita gente usa a vírgula no instinto, porque lê bastante, tem conhecimento textual, às vezes não sabe por que usa a vírgula, né? Só que em prova, o que interessa é por que você usou a vírgula. Dificilmente bota uma frase para achar um erro. Pode acontecer, claro, mas às vezes, a maioria das vezes, a banca quer saber por que houve a vírgula. Então é importantíssimo saber por que aconteceu uma vírgula. Por exemplo, olha para aí.
De acordo com a pesquisa, vírgula, os resultados, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos uma adjunta adverbial deslocado. Beleza? Então, ele está na ordem direta. Essa vírgula aqui ela é facultativa. Ó, Rodrigo Janot teve uma boa ajuda internacional. Tá vendo? Esse na busca, né, é o adjunto adverbial que está encerrando. Poderia usar uma vírgula facultativa. Então, se tá bonitinho lá, sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto ou predicativo, e aparece um adjunto adverbial na ordem direta, pode usar vírgula. Facultativa. Por exemplo, ó, aquele exemplo do livro. Eu li o livro, vírgula, na praia. Aqui, ó. Esse na praia, como é o adjunto adverbial bonitinho na sua posição, a vírgula é opcional. Aí deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Olha, essa informação aqui é super importante. Vamos botar um super aqui, ó. Super. Opa! A vírgula é facultativa quando os objetos estão deslocados. Olha a frase. De questões mais atuais, todos os alunos carecem. Aqui, ó. Repara que não existiu aqui a ordem direta. A ordem direta seria: todos os alunos carecem de questões mais atuais. Seria assim, de questões mais atuais. Só que o elemento de questões mais atuais é o objeto indireto. Quem carece, carece de algo. E o objeto apareceu no início, deslocado. Se o objeto está deslocado, a vírgula é facultativa. Beleza? Mais uma. A explicação correta, vírgula, o advogado poderá lhes dar. Olha a ordem direta. O advogado poderá, né, dar-lhes a explicação correta. A explicação correta é o algo. Quem dá algo. Ele é o objeto direto que está deslocado. E o objeto direto deslocado, a vírgula é opcional. Então são dois casos aqui no quadro de vírgula opcional. Quando o adjunto adverbial está na ordem direta e quando o objeto está deslocado, né, nós também podemos usar a vírgula. Mais um caso aqui, ó. A vírgula não pode sozinha. Sozinha significa isolada, né, só ela. Se colocar entre sujeito e verbo, quer ver? Vamos botar os exemplos aqui. Nós temos SVC. Entenda esse C, por enquanto, como objeto direto, objeto indireto e o tal do predicativo. Pense nisso aqui e pense o seguinte, a vírgula não pode entrar aqui, ó. Não pode também entrar aqui. Se a vírgula serve para preservar a ordem direta, como é que nós estamos estudando vírgula até agora? Como um instrumento que vem preservar a ordem direta. Se o cara está atrapalhando a ordem direta, ela vem e isola. Combinado? Se ela preserva a ordem direta, ela não pode atrapalhar, cara. Então olha para a tela. Um jeito de mostrar isso, ó, vírgula, é olhar o resultado. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o sujeito, usando uma vírgula, né, entre ele e o verbo. Não pode. Não pode. Se o sujeito é um jeito de mostrar, sem vírgula. Beleza? Sem vírgula. Temos aqui, ó, o governo. Faltou o artigo, desculpa, eu vou colocar para você aqui. O governo não tem conseguido. Vamos lá, e pronto. Agora foi. Bonito. Nem apareceu, olha lá. O governo não tem conseguido do Congresso Nacional, vírgula, tudo o que gostaria. Repara se a vírgula fosse uma pausa para respirar. O governo não tem conseguido do Congresso Nacional tudo o que gostaria. Nada a ver, pô. A vírgula não tem nada a ver com pausa para respirar. Repara, o sujeito, o governo, não tem conseguido o quê? Quem consegue, consegue algo. Seria tudo o que gostaria. Então você não pode ter uma vírgula entre o verbo e o objeto. Assim como você não pode ter essa vírgula aqui.
Ela não pode atrapalhar uma relação intocável. Olha o último exemplo. A proposta, caso não seja votada até essa data, somente deverá ser apreciada. Ó, quem deverá ser apreciada? A proposta. Reparou que, mesmo distante, apareceu uma vírgula entre o sujeito e o verbo? Então ela está errada. Só que nesse caso aqui é muito importante saber que se você tira a vírgula, continua errado. Você tem que usar outra, tem que ser assim, ó. Olha que beleza. A proposta, caso não seja votada até essa data, aí beleza, somente deverá, porque o caso não seja votada até essa data é um elemento que está entre o verbo e o sujeito, ó, adjunto adverbial, no caso é uma oração adverbial, tá vendo o caso? Você viu nas conjunções que o caso é uma oração, introduz uma oração adverbial de condição. Então nós temos sujeito, uma oração intercalada aqui, ó, fora da posição, e o verbo. Então esse elemento aqui, ó, tem que ser isolado. Se a vírgula isola termos adverbiais, imagine orações adverbiais. Lembrando, saber oração é a mesma coisa que saber as conjunções, galera. Fique ligado. Olha para a tela, por favor. Olha a ordem direta desta frase. A proposta deverá ser apreciada. Aí vem somente em agosto, caso não seja... Tá vendo? Isso aqui é uma relação intocável entre o sujeito e o verbo. Se você pega os elementos e vem para cá e traz para cá, né? Por exemplo, se o em agosto começasse a frase, em agosto, a proposta seria mais um elemento deslocado, só que de duas palavras só, né? Então você poderia omitir a vírgula. Você percebeu o que a vírgula faz? Então vamos lá. Temos aqui a vírgula sintática isolando elementos coordenados. Essa vírgula aqui a gente vai estudar no próximo bloco. Tamo junto, galera. Até logo.